Sim, Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa verdade. Nós somos teus, Jesus. Nós somos teus. Espírito Santo, essa casa é tua. Este lugar é teu. O importante não é quem segura o microfone, Senhor. O mais importante é se a tua presença está no lugar. E o Senhor está na casa. Nós já podemos sentir a tua presença. A nossa oração, Pai, Deus, que teu Espírito fique à vontade neste lugar. Nós declaramos a Deus que o nosso coração é teu e que nós nascemos para o teu louvor. Nós nascemos para te adorar, para bendizer o teu nome. Nós declaramos que nós estamos prostrados diante do teu altar e que o Senhor pode tomar a nossa vida, pode tomar o nosso coração, a nossa casa, tudo aquilo que chama pelo nosso nome, Senhor. Nós declaramos, tudo é teu, tudo é teu, Jesus. Se você declara com essa oração, declare amém. 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 Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Se nós pudermos, a mídia puder projetar para mim. Aliás, 37, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 2. Nós vamos ler juntos até o versículo 11. Vai conseguir projetar, família? Não? Vai conseguir projetar? Projeta aí pra gente isso, obrigado. Vamos juntos. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Versículo 2. Os filhos de Bilá e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava mais a José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro filho, e odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, mediante a tudo isso, os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar em Siquém. Amém? Aqui na minha versão, versículo 11 diz assim: os irmãos, pois, o invejavam, e o seu pai, porém, guardava este caso no coração. Amém? José era o filho mais amado de Israel, também muito invejado. Quantos aqui têm sonho nessa noite?
Deus tem sonhos sobre a tua casa, sobre a tua família. Aliás, você foi gerado primeiro no coração de Deus. Você não é um erro. José, é uma história, semana passada nós falamos, estamos no mês da família, né? Como o Anderson falou, e tão abençoadamente nos trouxe aqui esse testemunho tão poderoso. E nós estamos no mês da família e sabemos o quanto o inimigo luta contra a família. E semana passada nós vimos alguns princípios tão simples que Joquebede teve para guardar a tua casa, a tua família. E o quanto a sua casa, a sua família é importante para Deus. José tinha vários irmãos. Quantos aqui não tem problema na família? Levanta a mão. Não tem problema, irmã? Tranquilo? De boa? Vem cá orar por mim, irmã. Vem cá orar. Uau! Mas quem tem uma família aqui sabe o desafio que é. Eu quero que você venha comigo na história. Porque deixa eu te falar. Deus ama a família. É por isso que nós vemos tanto o inimigo lutando, sabe, para que a sua família seja destruída. Para que você se decepcione e fale assim, eu não quero mais esse negócio de família. Mas deixa eu te falar uma coisa, família é um sonho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a sua casa, a sua família é um projeto de Deus. Só algumas pessoas falaram que foram abençoadas aqui. Deixa eu repetir de novo. A sua família é um projeto de Deus. Talvez o projeto do homem pode falhar, mas o projeto que Deus inicia nunca falha. Ainda talvez não tenha chegado o tempo. Mas pastor, por que Deus não fala tudo? Deixa eu te falar uma verdade. Talvez você está aqui nessa noite falando assim, pastor, eu tenho um sonho que a minha família se prostre nos pés do Senhor. Nós ouvimos aqui Josué declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós sabemos que isso foi uma decisão. Não foi no meio da tranquilidade, Onias, muito pelo contrário, foi no meio da guerra. Sabe por que nós acabamos de ter as casas de paz, né? E a verdade que foi declarada é que a verdadeira paz não é a falta de guerra. A verdadeira paz é você ter paz em meio às... Porque a verdadeira paz só vem de Deus. José sabia disso. E se você tem um sonho, eu te convido nessa noite a você não desistir dos seus sonhos. A você não desistir daquilo que Deus tem para você. Porque eu não sei como que vai acontecer. Mas no tempo de Deus vai acontecer. Falando no contexto de família, quando a gente fala de alguém que te traiu, alguém que te ofendeu, quando é de fora até dói. Mas quando é alguém de dentro, gente, quando é alguém, quando você fala bem assim, vou te contar um contexto aqui para você entrar comigo na história. Você fala bem assim, tem algumas pessoas que são decepcionadas com a palavra amiga. A pessoa chega bem assim, nossa amiga. Mas só que essa pessoa que tratava você assim, traiu você, falou mal de você. Aí o que acontece? Quando alguém chega perto de você e fala assim, nossa amiga, o que você fala? Falsa. Verdade, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. As decepções que você tem com as pessoas não servem para te afastar, mas servem para te aperfeiçoar. Não foi porque uma pessoa errou com você que todas vão errar com você.
Pegou isso no teu espírito? Se você ficou magoado com alguém de fora que te traiu, imagine José, que todos os seus irmãos tinham inveja dele, venderam ele, traíram ele. Isso é forte ou não, gente? José tinha motivos para ficar pelos cantos, triste, abandonado? Tinha sim ou não? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão sofrendo a dor de pessoas que feriram. Talvez pessoas perto, porque se fosse lá do Japão, você não se importaria, está lá do lado de lá do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa circunstância não serve para paralisar você. Você está comigo? Essa circunstância serve para aperfeiçoar você. Que eu lembro que eu comecei a caminhar na presença do Senhor. E o Juan, meu discipulador, começou a caminhar comigo e começou a me levar para evangelizar. E eu numa vergonha, Lucas. Se fala que não é para mim, tá, gente? Por favor, fala que eu estou ocupado agora. Mas olha para mim. E eu lembro que ele me chamou para evangelizar, eu fiquei com uma vergonha. E eu falei, mãe, eu vou evangelizar. E eu estava afastado da presença do Senhor. E eu falei, nossa, agora eu vou caminhar na presença do Senhor e agora vai dar tudo certo. Agora, meu Deus. Mas o que Jesus é? Jesus é a luz da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz que traz claridade em nossa vida. Jesus é como se Jesus tivesse chegado na nossa casa e ele acendesse a luz. E a gente fala bem assim, meu Deus, eu morava nessa sujeira. E aí ele começa a falar bem assim, sabe filha, sabe filho, isso aqui não está legal. Está na hora de arrumar a casa. Está na hora de limpar a casa, está na hora de trazer luz aonde havia escuridão. Eu lembro que minha mãe falou bem assim comigo. Você vai... Eu estava discutindo com ela. Você vai evangelizar assim, dessa forma? E na mesma hora o Espírito Santo Deus falou bem assim comigo. Como que você vai falar do meu amor para as pessoas lá fora, sendo que dentro de casa você não fala com a sua mãe? Que amor é esse que você vive? Que amor é esse que você está disposto a viver? Na mesma hora eu voltei para fora, voltei para dentro de casa. Eu lembro que ela estava deitada. Eu ajoelhei e falei, mãe, me perdoa. Me perdoa porque eu contei essa experiência que eu tive. Eu falei, que eu tive, né? Eu falei, não posso sair para fora para falar de um amor que eu não experimentei. Dei um abraço nela e fui evangelizar. Fala assim comigo, princípios. Quando você quebra o princípio te quebra. Princípios. Se você tem sonhos, se você quer ver a sua família restaurada nos pés do Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Ei, Deus nunca vai começar lá fora o que não começou aqui dentro. Deus só está esperando que você fale bem assim, Senhor, começa em mim. Talvez você está esperando que a outra pessoa mude, mas você não está disposto a mudar. José foi traído pelos seus irmãos, vendido. Foi para a casa de Potifar. Repete comigo assim, superando os processos com princípios. Uau! Sabe qual é o problema? O problema é que a gente tenta mudar as coisas na força do nosso braço. Mas José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Agora na casa de Potifar, ele poderia ficar amargurado.
Ele poderia falar bem assim: que Deus é esse que eu sirvo? Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho sonhado os teus sonhos para mim, e você me coloca aqui, os meus irmãos me venderam. Ei, você quer superar os processos? Então não negocie os princípios. Você quer crescer na presença do Senhor? Você quer que a tua casa seja abençoada? Deixa eu te falar, para de inventar desculpas. Para de achar que é o outro que precisa mudar. José podia falar o quê? Não, Senhor, pelo amor de Deus. Eu tenho toda a razão, sim ou não? José tinha toda a razão de não querer fazer nada, sim ou não? De viver amargurado pelo canto, sim ou não? Sim, meu amado. Talvez Deus está falando com você aqui, com pessoas aqui nessa noite que estão paradas, amarguradas, porque não venceram, não romperam, não decidiram perdoar. Rompendo processos com princípios. Se alguém precisa trazer a luz de Deus para a sua casa, levante a mão e fala bem assim: esse alguém sou eu. Deixa eu te falar uma coisa, sabe? A síndrome do vitimismo é falar bem assim, eu estou falando de mim, tá? A síndrome do vitimismo é falar bem assim: poxa, ninguém me entende. Estou falando com alguém aqui? Nossa, ninguém me entende. Ei, olha para mim. Quem se coloca no papel de vítima nunca vai romper, nunca vai viver os sonhos de Deus. Você não é a vítima. Deus não te chamou para ser vítima, Deus te chamou para ser protagonista da história, amém? José tinha toda a justificativa para falar bem assim: ô Érica, eu vou ficar pelos cantos. Toda a justificativa para falar bem assim: não, eu vou fazer só o que me convém fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. José prontamente, eu não sei quanto a vocês, mas eu tive uma experiência. Eu trabalhei numa empresa muito grande. E eu fui promovido em 6 meses. E tinha pessoas lá que tinham 18 anos, 17, 15 anos, 22 anos e não eram promovidos. Eu não sabia disso, lógico. Só depois que eu fui promovido, que eu comecei a ser caluniado, injustiçado, perseguido, que eu fui entender a história. Mas, sabe o que eu acho interessante? Por que eu estou falando isso para você? Porque José não negociou os princípios. José poderia ficar lá, amargurado. Mas ele fez o que tinha que fazer e com toda a excelência. Sabe por que eu fui promovido? Eu chegava cedo, eu fazia a minha parte e ainda o que não precisava fazer eu fazia. Eu ia além do que me propunha fazer. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Vai além do que está se proposto a fazer. Vai além. Para de achar que o problema é só com você nesse mundo. Não. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem muito mais pessoas passando por dificuldades maiores que as suas e estão vencendo na vida. Fala assim comigo: vítima não é o meu lugar. Fala assim: eu sou protagonista. Barreiras são feitas para superar, querido. Pessoas são falhas assim como você. José chegou na casa de Potifar, começou a ser um escravo de excelência. Pensa nisso. Vendidos pelos irmãos, pensando: meu Deus, eu só estou aqui porque me venderam, me traíram.
Talvez Deus está falando com pessoas aqui que falam assim, eu não vou fazer mais nada não. Esse pessoal é tão ingrato. Já pensou se José pensasse dessa forma? Mas José não. José decidiu romper todo o processo com princípios. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que você tem negociado princípios. E sabe o que acontece? Sabe qual é a frustração? Porque você sabe que você pode vencer. E a responsabilidade aqui não é culpa. A culpa não faz você avançar. Você se sente culpado, você fala assim, não vou fazer mais porque é culpa. Não, mas a responsabilidade te posiciona para fazer o que tem que fazer. Você não faz mais por causa dos outros. José não fazia mais por causa dos irmãos. Ele fazia porque ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Você está comigo? José fazia porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. O mesmo Deus que eu e você servimos, o mesmo Deus que fez aqui, Ele pode fazer aqui hoje na tua vida, pode fazer na tua casa, porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é um Deus de princípios. Talvez Deus está usando esse processo para que você aprenda a não negociar princípios. Então Deus não vai mudar o processo até que você mude. José acordava mais cedo. José não deixava de orar, não deixava de buscar, porque ele tinha convicção que os irmãos o venderam, os irmãos o traíram, os irmãos o esqueceram, mas o Deus a quem ele servia nunca ia se esquecer dele. Você está comigo aqui? O Deus ao qual você serve está vendo você. Ele não se esqueceu de você. Meu Deus! Deus tem sonhos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, não é porque deu errado que Deus parou, não. Se não chegou no fim, é porque ainda Deus não terminou. Meu Deus! As pessoas podem te esquecer, as pessoas podem não reconhecer, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está vendo. Deus está vendo. José não tinha o apoio da família, mas ele escolheu ser fiel. José podia usar a desculpa que a sua família estava distante. Ele poderia se render aos encantos da Potifoa. Poderia. Jovem, bonito. Poderia se render, sim ou não, gente? Sim. Mas José, fala assim comigo, correu, deu linha. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está achando que é forte e está fazendo brincadeirinha com o pecado. Achando, não, eu sou forte. Deixa eu te falar, com o pecado não se brinca. Com o pecado se corre. Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas pecado, irmão, é para a gente correr. José não tinha o apoio da sua família. Poderia falar bem assim, eu fui esquecido mesmo. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eles me esqueceram, eles não me amam. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que se sentem rejeitadas, pessoas que não se sentem amadas, mas deixa eu te falar uma verdade aqui nessa noite, existe um que te ama, e é isso que importa.
Talvez a tua família não te apoia, mas Jesus te apoia. José lá naquela prisão sabia, e ele não negociou. Não, eu posso sair daqui correndo. Eu posso ser preso. Mas eu não vou negociar os meus princípios. Ei, deixa eu te falar, não é o que fizeram com você que vai mudar o que você está fazendo. É o que você faz com o que fizeram com você. É o que você decide fazer. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão usando justificativa, mas porque fizeram isso comigo, meu irmão. Imagina se José tivesse pensado dessa forma. José talvez no teu coração pensava assim: eu sirvo a um Deus vivo, e eles têm visto as minhas lutas. Ele decidiu ser fiel. Quantos aqui nessa noite têm sonhos? Levanta as mãos assim. Mantenha a mão assim levantada. Deixa eu te falar, Deus se importa com seus sonhos, mas Ele quer que você obedeça a princípios. Você quer ver a sua família restaurada, sim ou não? Você quer que a sua família seja uma casa transformada, sim ou não? Então obedeça a princípios. Amém? Não é porque as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Segundo ponto, eu já estou quase terminando. Fala assim, E talvez um dos mais importantes. Repete comigo assim: praticando o perdão para permanecer livre. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. A terceira etapa da vida de José, numa prisão agora ele interpretou os sonhos. Aquele sonhador interpreta os sonhos de duas pessoas. E talvez na esperança de José era o seguinte: agora Deus vai lembrar de mim, Sabrina. Não, Deus está me usando e eu estou fazendo, não, agora vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, 2 anos se passaram, e eles não se lembraram de José. Mas pega o dedo assim, de profeta, coloca o dedo assim no ombro do seu irmão, fala assim, podem ter se esquecido de você, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de José naquela prisão. José permaneceu firme. Deus só precisa de um que se levante na família e fala assim: Senhor, conta comigo, eu estou aqui disponível. A minha oração é que a minha casa se prostre diante dos pés do Senhor, mas Deus precisa que você primeiro se prostre e reconheça Ele como Deus. José estava sozinho, não tinha família, foi vendido pelos irmãos, mas ele permaneceu fiel, segundo a vontade de Deus. A minha oração e a oração do Senhor é que você permaneça fiel. Pode tudo se passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. José talvez essa seja uma das etapas mais difíceis. José agora é levado no encontro com seus irmãos. E José é desafiado de fato a perdoar o seu irmão. Perdoar é perder. Perdão
É como se você tivesse uma cicatriz e não doesse mais. Talvez Deus está falando com pessoas aqui que estão amarguradas, feridas, por alguém que falou uma palavra dura, por alguém que te machucou. Mas José agora interpretou o sonho de Faraó. O escravo foi honrado pelos princípios que ele viveu. Esqueceram dele, venderam, a família traiu, José permaneceu firme. E agora o escravo é levado governador. Abaixo de Faraó, só ele que dava ordem. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o seu impossível? O que é impossível para você? Para José talvez era impossível, mas Deus viu o coração de José, viu o que ele estava fazendo, e os princípios que ele respeitou levou ele a viver o extraordinário de Deus. Agora ele está diante de Faraó. Os seus irmãos vieram, por causa de uma fome muito grande, vieram até José. E José está diante dos irmãos, aqueles que os venderam, que o traíram. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que precisam liberar perdão. Precisam perdoar. Você sabe o que é perdão? Perdão é, quando você não libera perdão, é como se você estivesse tomando veneno achando que o outro está tomando. Liberar perdão é sabedoria. Numa terceira etapa da vida de José, agora numa prisão, José decide perdoar, porque perdoar é um ato de amor a si mesmo. Decidir perdoar, meu irmão, é um ato de amor. Deixa eu te falar porque, como que você lembra da história que eu falei? Como que eu vou falar de um amor ao qual eu nunca provei? Lembra lá na minha casa, quando eu fui sair para evangelizar? O que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Como que você vai falar do meu amor se é algo que você não vive, se é algo que você não provou? Vai lá primeiro, perdoa sua mãe. Como que você quer viver o amor, o extraordinário de Deus, se você não está disposto a perder? Deixa eu te falar uma coisa. Como que você vai experimentar? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não se sentem amadas, não se sente amado. Sabe por quê? O rancor não deixa você experimentar do amor do Pai. Mas para você experimentar, você primeiro precisa perdoar para falar daquilo que você está experimentando. Amém? Você quer viver o extraordinário de Deus na sua casa, sim ou não? Você quer viver os sonhos de Deus na sua família, sim ou não? Você quer viver os sonhos de Deus na sua vida, sim ou não? Então, Deus te chama a perdoar. Perdoar é perder. Perdoar é você perder. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Esquece. Jesus tinha toda a razão para apedrejar aquela mulher adúltera. Jesus tinha toda a razão para não perdoar eu e você pelos pecados. Mas Jesus, mesmo tendo o direito de apedrejar, Jesus falou o quê? Quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como que eu e você podemos ter o direito de não perdoar? Se quem tinha todo o direito de não perdoar você, decidiu te amar. Ele decidiu te amar, cara. Mesmo sabendo que você ia traí-lo, mesmo sabendo, sabe, que você ia esquecer dele. A figura ilustrativa de José que representa o Messias. Ele sabia que você ia rejeitar ele.
Ele sabia que você ia esquecer dele, mas mesmo assim ele decidiu te perdoar. Ele decidiu te amar com um amor incalculável. E ele te pergunta nessa noite: qual é a sua decisão? O que você vai decidir? José decidiu. E os princípios levaram ele a governar sobre a terra. Mas não somente sobre a terra. Ele também foi bênção sobre a tua casa. Você quer ser bênção sobre a tua casa? Sim ou não? Você quer que Deus te use poderosamente? Sim ou não? Então decida perdoar nessa noite. Decida perdoar quem te magoou. Decida perdoar quem falou alguma coisa que te magoou. Talvez está aí no teu coração guardado. Está na hora de você largar as âncoras que te prendem e voar os sonhos que Deus tem para você. Se você puder, se coloque de pé nessa noite. Deus tem sonhos para a tua casa. Deus tem sonhos para a tua família. Mas a história de José nos ensina tantos princípios poderosos. Vencendo os processos com princípios. Perdoar é um ato de amor a si mesmo. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer que você seja abençoado. Mas Ele nunca fará o que de fato precisa começar primeiro em você. Coloque a mão no teu coração aí nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero que você faça dessa canção a tua oração nessa noite. A tua oração. Talvez nessa noite você precisa perdoar alguém da tua família, da tua casa. Talvez você tenha quebrado os princípios. Mas Deus te chama nessa noite para viver o extraordinário, viver os sonhos dEle sobre a tua casa e sobre a tua família. Enquanto nós vamos cantar essa canção, Deus está te dando a oportunidade, de fato, de você vivenciar os sonhos de Deus para a tua casa. Você quer isso? Você quer vivenciar os sonhos de Deus para a tua casa? Você quer vivenciar o extraordinário de Deus para a tua casa? Então vamos juntos adorar ao Senhor com essa canção. Aleluia, Jesus. Santo